Olá pessoal, estamos aqui para a nossa última aula do curso de Ética Cristã, um curso que é oferecido pela Oasis, pelo Centro de Treinamento Bíblico, CTB, da nossa igreja, e queremos estar aí encorajando você a colocar em prática. Talvez se você perdeu alguma dessas aulas, você pode se conectar lá no YouTube e aí então você rever essas aulas. Se você quiser assistir de novo, quiser dar uma boa olhada no material novamente, você pode ter isso aí para que você esteja renovando o seu conhecimento a respeito de uma matéria tão importante na nossa vida. Deixa eu orar com você e começarmos nossa aula nesse momento. Pai, nós te louvamos por mais uma aula, pedimos a graça bendita do Senhor sobre as nossas vidas, que o Senhor nos dirija nesse momento, que o Teu Espírito Santo esteja nos mostrando como devemos nos comportar, como devemos agir diante de uma sociedade que tem virado as costas para o Senhor, uma sociedade que tem vivido longe de uma ética cristã, e que o Senhor tenha misericórdia daqueles que se dizem também cristãos e muitas vezes não estão vivendo essa ética cristã em suas vidas. Que o Senhor traga para nós essa reflexão, que o Senhor traga para nós essa conscientização e a responsabilidade de vivermos essa ética cristã no mundo que temos vivido hoje. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar o nosso tempo, e aí lembrando a ética e os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos eles são divididos em 4 mandamentos e 6 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos falam do relacionamento com Deus. Nós vimos esses 4 mandamentos e mais um na aula passada. E hoje estaremos vendo os outros 5 mandamentos. E os 6 mandamentos, os últimos, esses mandamentos falam do relacionamento com o nosso próximo. Um vertical e outro horizontal. Nossa maneira de tratar Deus e nossa maneira de tratar o próximo. 6º mandamento, aí, não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13. A ética da preservação da vida. A vida deve ser encarada como uma dádiva de Deus em toda a sua amplitude. Nós vemos aí o texto de Jó 1, versículo 21, quando Jó toma conhecimento de que perdeu todas as coisas, inclusive seus filhos, e aí então ele diz: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. E aí então ele fala para sua esposa depois que como é que ele não louvaria Deus se Deus ele tem dado os benefícios, e se a gente louva Deus nos momentos de abundância, também precisamos louvar nos momentos de perdas, no momento de dificuldade. Mateus capítulo 5, versículo 21 e versículo 22, é quando Jesus ele repete esse mandamento ali no conhecido Sermão do Monte, quando ele diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão, Jesus está então interpretando esse mandamento, não matarás, a seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá, isso aqui é um tipo de insulto, um tipo de bullying, né? Então será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Você vê como Jesus ele tratou esse mandamento dentro da perspectiva do novo, da graça, do seu evangelho, como ele levou a sério essa questão: não matarás. O que significa não matar? Não matar, de uma forma simples, é não tirar a vida. Não tirar a vida de outra pessoa. E a gente percebe que a vida ela não nos pertence. A vida do outro não nos pertence.
E a gente tem visto isso de forma muito banalizada no nosso país e no mundo, a questão da morte. Ela é aplicada ao assassinato de qualquer forma, ao suicídio. Deus é dono da vida e só Ele tem o direito de dar a vida e de tirar a vida. Ao homem não foi dado esse direito. Por isso que o não matarás, ele segue ainda com a sua veracidade, e Jesus ele vem reafirmar isso e enfatizar isso, que nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Tipos de morte. A gente vê alguns tipos de morte, já falamos, que é o assassinato, o homicídio, é quando as pessoas, alguém tira a vida de outro de uma forma banal, de uma forma tão estúpida, e a gente tem visto isso acontecer no nosso mundo de uma forma muito violenta e aumentando cada vez mais essa questão dos assassinatos. E isso tem sido muito forte, muito intenso no nosso Brasil, e muitos desses assassinatos têm acontecido nas próprias famílias e com adolescentes, pessoas novas. Muitos adolescentes e jovens têm sido mortos de forma tão terrível no nosso Brasil. Aborto. Aborto é um assunto hoje muito discutido, e tivemos recentemente o caso da garota de 10 anos e houve muita polêmica em cima disso. Nós acreditamos que o bebê ele está vivo na concepção, e a questão não é quando começa a vida no ventre, mas se foi fecundada ou não. Se foi fecundada, já é uma vida, já é um ser. E a gente vê uma base muito grande nisso no Salmo 139, quando Davi ele vai estar expressando a forma com que Deus o formou de forma maravilhosa, ele diz, e ele foi tecido, ele foi formado no ventre, e quando ainda não tinha a existência em si, e Deus foi formando um ser ali. Então ele vai dando todos os, vai mostrando como uma poesia, uma coisa bela, quando Deus está construindo um novo ser dentro do ventre materno. Nós somos contra o aborto, mas existem casos que nós precisam ser analisados, como por exemplo o estupro de crianças como essa de 10 anos, que tem muitas delas ainda o seu corpo em formação, e elas são de forma violenta abusada, e chega então a formar dentro do seu organismo, dentro do seu ventre, um novo ser. Então são casos que precisam ser analisados, como doenças também do feto, quando já se sabe clinicamente que aquele feto vai ter problema, principalmente na sua parte cerebral, que não tem compatibilidade com a vida, então também precisa ser, e quando precisa ser analisado, e quando traz risco para a própria mãe, e como segundo ficamos sabendo, pelo menos por algumas fontes, que foi o caso dessa criança de 10 anos, que trazia riscos, apesar da idade dela, mas também trazia riscos para a sua saúde e a sua vida. O aborto, segundo dados que eu tenho aqui, o aborto superou outras causas de morte em 2019. Assim, demonstrou que é a maior causa de morte em todo o planeta. Mais de 2 milhões de abortos ocorreram no mundo em 2019. De acordo com o serviço de rastreamento da World Data, diz que os dados constataram que a prática foi a maior causa de morte em todo o planeta no ano. Isso muito sério, muito sério. E a gente percebe como isso tem sido terrível, e como isso tem sido algo tremendo no nosso
no nosso país. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 55 milhões de abortos ocorreram entre, isso dados no passado, entre os anos de 2010 a 2015. E 45% desses foram abortos inseguros, ou seja, perigosos, que trazia risco para a mãe. E a gente percebe que no Brasil tem crescido grandemente o número de abortos. Já estima-se que 11 milhões de abortos são feitos por ano no Brasil. Então essa tem sido uma coisa muito terrível. Suicídio. Suicídio, ele significa matar a si mesmo, tirar a sua própria vida. Um fim trágico para acabar com a dor da alma. A depressão tem sido um grande vilão do suicídio. Nós temos tido suicídios de todas as classes e pessoas de todos os níveis. Nós temos tido um crescimento muito grande de suicídio no nosso mundo e também no nosso Brasil. Nós tivemos esses dois últimos anos muitos casos de suicídios envolvendo até ministros do Evangelho, pastores, padres, pessoas bem conceituadas, homens de negócios, empresários, jovens. Muitos desses suicídios são ocasionados por jovens. Milhares de pessoas, principalmente então adolescentes, cometem suicídio por ano. Em 2019, 800 mil pessoas em todo o mundo cometeram suicídio, que hoje é a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. Olha só que situação, entre 15 a 29 anos. Exatamente uma faixa etária de sonhos, de planos, de força, que poderia estar com muito vigor, constituindo uma nova família, mas também de crise de identidade, indefinições e influências de um mundo pós-moderno, de um mundo que tem sido cada vez mais cruel em relação a muitas dessas pessoas. No Brasil, em 2019, segundo também a Organização Mundial da Saúde, a cada ano, em média, 11 mil pessoas se suicidam, tiram sua própria vida no nosso Brasil. Então hoje é uma situação muito delicada, a situação do suicídio, e é algo para nós estarmos orando e investigando e ajudando pessoas que têm essa tendência, de pessoas que têm sofrido e têm visto o suicídio como uma solução. Outro tipo de morte é a eutanásia. Eutanásia é conhecido como a boa morte. Matar para evitar o sofrimento, interrompendo assim a vida. A ideia é defendida para pacientes desenganados, onde clinicamente não tem mais vida. Mas existem muitas polêmicas, pois já existiram casos de pessoas em coma que retornaram à sua vida, e há relatos que dessas pessoas que elas tinham consciência durante o período de coma. Elas sabiam, inclusive elas ouviam as pessoas muitas vezes comentando ao seu respeito. E aí tem casos, tem relatos sobre isso. Então não é uma situação fácil de ser resolvida e é algo muito delicado e precisamos ter muito cuidado. Jesus disse que veio para dar vida, João capítulo 10, versículo 10. A vida e a morte pertencem então a Ele. Ele é o autor da vida, Ele é o idealizador da vida. Então Ele é a própria vida e precisamos então respeitar a vida, porque essa vida pertence a Jesus, e se Ele nos deu a vida, Ele tem um propósito com a nossa vida. O sétimo mandamento
não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14. A ética da lealdade, da fidelidade, do compromisso e da pureza. Proteção do matrimônio estabelecido por Deus. A gente vê que Jesus ele vai comentar sobre esse mandamento no Evangelho de Mateus, mais uma vez, onde ele trabalha muito esses mandamentos. No Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 28, ele vai dizer o seguinte, 27 e 28, quando ele diz: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então Jesus ele vai além dessa situação. Capítulo 19, o versículo 4 e 5 de Mateus, ele vai dizer o seguinte: e ele respondeu, vocês leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Jesus vai tratar aqui dessa questão já entrando na questão do divórcio, porque à medida que o adultério acontece, há também uma permissão para que o divórcio aconteça. E aí Jesus já trata também desse assunto para que haja um entendimento sobre essa questão, tanto do adultério quanto do divórcio. O que significa adultério? Não adulterarás, essa ética da fidelidade. O que significa isso? Quando a gente percebe em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2 a 9, Paulo ele ensinou sobre a questão da fidelidade conjugal. E aí, mais uma vez, Jesus ele começa ali ensinando sobre essa questão do não adulterar e também não só não adulterar no físico, na prática do corpo, mas também da mente. O adultério é tudo que vem para romper. É violação, é infidelidade, é traição. Então o adultério ele vem para quebrar a união física, emocional e espiritual entre um homem e uma mulher casados. O matrimônio instituído por Deus não deve ser violado. Isso pode envolver vários tipos de imoralidade sexual, seja a fornicação, a prostituição, a pornografia, que é o adultério hoje virtual também, para muitas pessoas têm utilizado desse meio, o homossexualismo, e isso tudo tem sido uma maneira de termos e vermos a prática do adultério acontecendo. Tipos de adultério aqui, né? O adultério físico, o adultério mental, o adultério espiritual. Tipo de adultério, não tipo de morte. Morte foi, vimos o passado aqui, né? Físico, mental e espiritual. É quando nós então percebemos que não só afeta o físico, mas afeta a mente, e ele pode vir também o adultério através da mente, e também atinge o nosso espiritual. Hebreus capítulo 3, versículo 4 diz que é honroso o relacionamento conjugal, sem mácula, sem impureza, e que Deus julgará os adúlteros, os impuros. E aí então uma palavra muito forte aí de Jesus. Quando a gente percebe que o adultério ele tem uma implicação, e aí Jesus vai chamar para isso essa implicação também da nossa mente, que a gente chama o adultério da alma, e isso vai nos afetar e pode nos levar ao adultério físico, ao adultério propriamente dito nessa questão. A solução imediata da questão do adultério é a busca do perdão e da restauração.
O divórcio, aí nós vamos citar o divórcio, que Jesus trata desse assunto, Paulo trata desse assunto. O divórcio deve ser a última decisão a ser tomada, mesmo quando haja o adultério. Só quando todas as alternativas foram tomadas, por se tratar de algo doloroso e que deixa muitas marcas em muita gente, nos filhos, nos parentes, nos amigos, nas pessoas próximas e nas pessoas que estão se divorciando, com certeza que são as maiores vítimas dessa situação. O novo casamento é algo muito delicado, que deve ser encarado com graça e misericórdia de Deus, uma vez que não encontramos um respaldo tão claro na Bíblia sobre o novo casamento. A gente encara o novo casamento dentro de uma graça, misericórdia do Senhor para a vida dessas pessoas, quando todas as outras coisas já foram resolvidas, sanadas, quando não há mais uma possibilidade de volta desse casal. Então se pensa isso, mas com muita cautela, com muito cuidado. E a gente tem que ver isso com olhos bem clínicos em relação a essas questões. O 8º mandamento: não furtarás. Êxodo 20, versículo 15. A ética de não possuir o que não é seu. Não pegar para si nada que não tenha sido obtido por meios lícitos e honestos. Mateus capítulo 6, versículo 33 vai dizer que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aí o texto por exemplo, quando a gente Efésios capítulo 4, versículo 28, Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe e seja útil não só para a sua vida, mas também para poder contribuir e ajudar outras pessoas. Paulo fala nesse sentido, e repartir com outros. Então, não pegar para si o que é seu, fora... esses são meios de pecado e coisas erradas que nós vamos estar praticando quando tentamos obter aquilo que não é nosso. Então, está tratando claramente e diretamente sobre isso. Mateus capítulo 15, versículo 19. Mateus capítulo 15, versículo 19, Jesus vai dizer: pois o coração sai os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Jesus está falando de várias situações, coisas que a gente já tratou, como o adultério, pensamentos maus, né? A imoralidade sexual, e ele vai tratar então do furto, do roubo e dos falsos testemunhos, que iremos tratar logo mais à frente. Então a gente percebe como isso é danoso na nossa vida. O que significa furtar? Roubar, violar o que é do outro. Tipos de furto. Racismo. Por que racismo é um tipo de furto? É furtar a liberdade do ser do outro, da aparência, da integridade, a raça, a cor, a etnia, da formação, da forma que a outra pessoa foi criado. Então a gente percebe que o racismo, ele é um tipo de furto, é um tipo de roubo. E as pessoas que sofrem isso, elas se sentem roubadas, furtadas. E as pessoas que fazem isso, elas estão roubando da outra pessoa essa dignidade, essa liberdade que o outro tem de se sentir gente igual a outra. A pobreza é um tipo de furto.
Por quê? Porque é furtar do outro a dignidade de sobrevivência. Eu vou furtar da outra pessoa a dignidade dela. Nós percebemos, vivemos num mundo onde as pessoas pobres são massacradas, são sofridas, vivem uma vida muitas vezes de desgraça e são oprimidas. A Bíblia vai falar sobre isso, por exemplo, Isaías 58, o versículo 7, quando Deus ele traz uma palavra muito forte sobre a questão, sobre essa questão também. Isaías 58, o versículo 7, ele vai dizer o seguinte: ele está falando do jejum que ele deseja do povo. E aí ele diz que o jejum que eu desejo não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre, desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo. E aí então Jesus ele está reclamando do povo essa questão de que o povo estava fazendo um tipo de sacrifício para Deus, e Deus estava dizendo: não é esse tipo de sacrifício que eu quero. O sacrifício que eu quero é que você não furte da pessoa a dignidade, a sobrevivência dessa pessoa. E quando nós não lidamos com isso, nós estamos furtando de pessoas a sua sobrevivência. Quando as pessoas morrem por simplesmente falta de comida, falta de roupa, com frio na rua. Um outro tipo de furto é a injustiça. Injustiça social. É furtar do outro os seus direitos. E também Deus vai falar em Isaías sobre essa questão, sobre esse tipo de injustiça que está acontecendo. Ele diz: o jejum que eu desejo não é esse, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Então percebe que a injustiça é um tipo de furto. E quando a injustiça é praticada, o roubo, de alguma forma, o furto está sendo praticado também na vida dessa pessoa. O estupro. O estupro é um tipo de furto. É furtar a intimidade, a privacidade de outra pessoa, o mais íntimo. É invadir algo que nós não temos o direito de invadir, a não ser com o consentimento da outra pessoa e com todo a harmonia e o que se precisa ser feito em relação a os dois em comum acordo. Mas o estupro é uma agressão, é um furto, é um roubo. É roubar da pessoa a sua integridade, a sua intimidade, a sua privacidade. Percebe como esse mandamento vai muito mais além? Percebe como Jesus ele trata isso nos evangelhos, como Paulo trata essas coisas nas suas cartas, como o próprio Deus ele se indignou com muitas questões a respeito desse furto, desse roubo. O 9º mandamento: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 16. É a ética da reputação e respeito. Deus é a verdade e não admite a falsidade. A Bíblia coloca a verdade como um elevado valor humano. Um elevado valor humano. Jesus, por exemplo, ele vai dizer em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade libertará você. Essa verdade vai libertar do quê? Do falso testemunho, da mentira, do engano. E aí então a gente percebe essa seriedade quando, por exemplo, Colossenses capítulo 3, versículo 9, Paulo diz: não mintam uns aos outros. Não mintam. Tiago capítulo 4, versículo 11,
Tiago vai dizer o seguinte, Tiago 4,11, ele vai dizer: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e julga. E a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. E há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então isso aqui é a famosa fofoca, a maledicência, que nós precisamos ter cuidado. O que significa esse falso testemunho? Mentira, engano. Mentira, engano. Então precisamos ter muito cuidado em relação a isso. A proteção da honra humana é fundamental para o convívio social em qualquer lugar. Esse mandamento ele trata da reputação, do bom nome, da dignidade. Por isso que ele vai dizer: não darás falso testemunho contra o seu próximo. Por quê? Porque você precisa trazer honra para o seu próximo. Você precisa cuidar do outro. A Bíblia manda que a gente ame até os inimigos, quanto mais aqueles que estão próximos e que a gente gosta e que a gente está junto. Precisamos ter cuidado. Dar um falso testemunho é mentira, e isso traz danos terríveis. É tão sério que a Bíblia coloca na lista daqueles que serão condenados e se não houver o arrependimento. Apocalipse 21, o versículo 8, fala que serão condenados, serão destruídos os falsos, os que dão falso testemunho, os mentirosos, os caluniadores. E a gente tem que ter muito cuidado, né, com essa questão. Precisamos ter muito cuidado com o jeitinho brasileiro, com o jeitinho às vezes de comentar. Não, só vou comentar sobre a vida de alguém. E às vezes esse comentário você está trazendo destruição para a vida de alguém. Eu conheço uma pessoa, um amigo meu, que um comentário mal feito que fizeram a respeito dele tem prejudicado a sua profissão. E ele não tem como desmentir hoje o que inventaram dele. E isso trouxe danos terríveis para a vida dele. E isso trouxe consequências para a sua profissão, para a sua alma, para a sua vida, até para o seu caráter em relação a outras pessoas. Então devemos ter muito cuidado. Tiago vai falar muitas vezes sobre a questão da língua, como devemos ter cuidado com a língua, porque com ela nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos o nosso próximo, que é a imagem de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado. Querido, o 10º mandamento, o último mandamento é: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, servos ou servas, boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Essa aqui é a ética de não desejar o que não é seu. A proteção contra as ambições erradas. Provérbios 1,19 vai falar, por exemplo, espero que você esteja abrindo sua Bíblia nesses textos aí, depois você confira novamente. 1,19 ele vai dizer: tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. A cobiça é ganância. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 28, um texto que nós já lemos, ele diz: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para a mulher e desejá-la, ou seja, cobiçá-la, já cometeu adultério. Um texto lá em Tiago, o capítulo 4, versículo 2, veja bem o que aqui Tiago diz, capítulo 4, versículo 2, capítulo 1, versículo 14 e 15, ele vai dizer o seguinte, olha só o que ele diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, ou seja, pela própria cobiça, sendo por este mau desejo, por essa cobiça, arrastado e seduzido.
Então esse desejo, essa cobiça, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, ele gera a morte. A cobiça é um caminho para a morte, para a destruição. E precisamos ter cuidado com esse mandamento e com esse princípio que é trazido. Tiago 4,2 vai dizer: vocês cobiçam coisas e não têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm, porque não pedem. E quando pedem, pedem mal. O que significa cobiça? 3 palavras para cobiça. Cobiça significa pleonexia. Que palavrão é esse, Bona? Pleonexia. Desejo incontrolável de possuir o mundo e seus bens materiais. Nós vivemos no mundo hoje assim. Pessoas com desejos incontroláveis por bens materiais, por coisas. Quanto mais tem, mais quer. Poder, influência, prestígio. Agostinho, ele definiu a cobiça com a frase plus vale quansati est. Isso aqui obviamente está em latim, né? Desejar mais do que é suficiente. As pessoas estão desejando mais do que é suficiente, mais do que precisa. Outra palavra que para expressar a cobiça é a filargúria. Filargúria, amor desordenado pelo mundo. O mundo é algo de cobiça, como um ídolo. As pessoas estão cobiçando as coisas cada vez mais. E isso tem trazido angústia, tem trazido competitividade, tem trazido morte, como nós temos visto. Tem trazido roubo, tem trazido falso testemunho. Todas essas coisas que nós temos envolvidos, essas cobiças que temos, elas trazem para nós destruição e vemos que vivemos num mundo assim. A outra palavra para cobiça é epitomia. Epitomia é uma palavra relacionada a amor também. É a intenção impura, a ambição, é amor ambicioso. Desejo intenso e ardente, é o amor que arde, né? Ao lado positivo desse amor, que é um amor que arde, mas ao lado negativo é o amor que arde no sentido do mal, da maldade, de fazer o que não é bom. Aspiração por algo, desejando algo que aconteça, mesmo que para isso a outra pessoa tenha que sofrer, ou eu tenha que sofrer para conseguir aquilo ali. Percebe como isso é sério? Isso é a cobiça. 10º mandamento. Jesus disse então, finalizando essa aula, finalizando esse curso, ame a Deus e ame ao seu próximo. Jesus diz então que fazendo isso nós estamos cumprindo toda a lei e os profetas, os mandamentos, não só os 10, mas os 613 mandamentos, as leis e os profetas. Jesus traz o Evangelho, traz para o Evangelho essa graça bendita que hoje eu, amando a Deus e amando o próximo, eu estou cumprindo a lei. Está relacionado com a ética desses 10 mandamentos que nós vimos em Êxodo 20, Mateus capítulo 22, 36 a 40, onde Jesus fala sobre esse mandamento, sobre esse amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Romanos, Paulo vai enfatizar isso novamente, Romanos capítulo 13. E a gente percebe que só temos condições de amar a Deus, amar o próximo, quando guardamos o nosso coração em Deus. E eu quero finalizar essa aula dizendo para você que nós precisamos guardar o nosso coração em Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz que sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de toda a vida. Mateus capítulo 6, versículo 21, Jesus vai dizer,
onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Guarda teu coração. Não deixa que teu coração ele se perturbe, ele saia daquilo que Deus deseja para você. Então a gente vê a seriedade desse mandamento, desses mandamentos e dessa conclusão que Jesus dá desses 10 mandamentos como sendo o alicerce para todas essas verdades, porque o Antigo Testamento, como já falamos, ele lança luz para o Novo Testamento, e o Novo Testamento ele olha para o Antigo Testamento como essa luz que foi lançada, e agora o que precisamos fazer? Os princípios estabelecidos por Jesus ali no seu Evangelho. Os mandamentos, o Antigo Testamento são leis, e essas leis, elas são leis rígidas, leis difíceis de ser cumpridas. E aí Jesus vem com sua graça, com seu amor, com a sua bondade, e aí nos apresenta a lei maior, que é a lei do amor, que ele diz que nós precisamos. Só é possível, queridos, nós vivermos a ética dos 10 mandamentos no amor e pelo amor. Isso só é possível quando guardamos então o nosso coração em Deus, em Jesus. E então nós percebemos aí os desafios que temos para cumprir. E aí você tem aí duas perguntas, duas questões para você tentar trabalhar na finalização desse curso. Qual é o valor dos 10 mandamentos na ética cristã hoje? Como relacionamos os 10 mandamentos com os 2 mandamentos de Jesus? Como é que nós fazemos essa relação desses 10 mandamentos com esses 2 mandamentos estabelecidos por Jesus? Acabamos de falar sobre isso, né? Então espero que você possa de fato ter esses princípios da ética cristã na sua vida e trabalhar esses princípios de forma coerente, de forma prática, em todos os sentidos da sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos, com seus vizinhos, na política, no social, nas questões da vida, em meio à pandemia que nós estamos vivendo, nos relacionamentos, todos os tipos de relacionamento. Então nosso desejo é que você viva essa ética cristã na sua vida, que você aproveite o máximo e saiba que o que Jesus tem para mim e para você é esse evangelho da graça, um evangelho que cheio de amor, cheio de graça, e que só é possível viver esses princípios, obedecer esses princípios estabelecidos por Deus por meio da sua graça, essa graça que se inclina para mim e para você, essa graça que se manifesta na minha e na sua vida. Então que Deus abençoe, queridos, que esse curso possa trazer para você uma harmonia na sua vida, um desafio para a sua ética, que você possa avaliar a sua vida cristã, se de fato você tem vivido uma vida na ética de Cristo, na ética do Evangelho, se de fato você tem sido menos religioso e mais ético, menos dogmático, mais cristão, mais Jesus na sua vida, se você tem tido menos regras, mas mais princípios na sua vida, se você tem tido menos menos do seu egoísmo, dos seus achismos, e mais de Jesus, mais da submissão e a obediência a Cristo.
Deus abençoe sua vida e que faça a sua luz, a luz do Evangelho de Jesus, a presença de Jesus, ser resplandecente em sua vida, na minha vida, na nossa vida, para mostrarmos para essa geração corrupta, para essa geração sem ética, que existe uma ética cristã e eu e você, nós somos representantes dessa ética cristã. Jesus abençoe sua vida grandemente. Em nome dele, nós encerramos esse curso. Amém.